nazireu consagrado a Deus, desde o ventre materno até ao dia de sua morte. Então Manoá orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, quando esta se achava assentada no campo, porém não estava com ela seu marido Manoá. Apressou-se, pois, a mulher e, correndo, noticiou-o a seu marido e lhe disse: Eis que me apareceu aquele homem que viera a mim no outro dia. Então se levantou Manoá e seguiu a sua mulher. E tendo chegado ao homem, lhe disse: És tu o que falaste a esta mulher? Ele respondeu: Eu sou. Então disse Manoá: Quando se cumprirem as tuas palavras, qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? Respondeu-lhe o anjo do Senhor: Guarde-se a mulher de tudo quanto eu lhe disse. De tudo quanto procede da videira não comerá, nem vinho, nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá. Tudo quanto lhe tenho ordenado, guardará. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: Permite-nos deter-te, e te prepararemos um cabrito. Porém o anjo do Senhor disse a Manoá: Ainda que me detenhas, não comerei de teu pão, e se preparares holocausto, ao Senhor o oferecerás. Porque não sabia Manoá que era o anjo do Senhor. Perguntou Manoá ao anjo do Senhor: Qual é o teu nome, para que, quando se cumprir a tua palavra, te honremos? Respondeu-lhe o anjo do Senhor e lhe disse: Por que perguntas assim pelo meu nome, que é maravilhoso? Tomou, pois, Manoá um cabrito e uma oferta de manjares e os apresentou sobre uma rocha ao Senhor. E o anjo do Senhor se ouve maravilhosamente. Manoá e sua mulher estavam observando. Sucedeu que, subindo para o céu, a chama que saiu do altar, o anjo do Senhor subiu nela. O que, vendo Manoá e sua mulher, caíram com o rosto em terra. Nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá, nem a sua mulher. Então Manoá ficou sabendo que era o anjo do Senhor. Disse Manoá à sua mulher: Certamente morreremos, porque vimos a Deus. Porém sua mulher lhe disse: Se o Senhor nos quisera matar, não aceitaria de nossas mãos o holocausto e a oferta de manjares, nem nos teria mostrado tudo isto, nem nos teria revelado tais coisas. Depois deu a mulher à luz um filho e lhe chamou Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor passou a incitá-lo em Maané-Dan, entre Zorá e Estaol. Família, sejam todos bem-vindos. Hoje é você, Gi, não é Coragem? Você? Então, com você a palavra, viu? Deixa eu colocar em evidência. Precisa não. Boa tarde, gente. Boa tarde. Esses são os capítulos assim que eu gosto muito, sabe? E que tem uma lição muito grande mesmo. Depois, né, que teve o juizado lá que a gente viu ontem, então agora nós vamos ver o anúncio divino e o nascimento de Sansão. Alto, bonito, grandão, cabeludão. Esse é o Sansão. Pois é. É o Ricardão. A mulher de Manoá, ela não podia ter filhos. Ela era estéril. Mas aí apareceu um anjo do Senhor a ela e diz que ela é estéril e nunca tivesse filho, por isso ela ia dar à luz a um filho. E falou que ele seria nazireu. O que era nazireu? Não ia passar nunca navalha sobre a cabeça dele, ele nunca ia poder tomar vinho, ele nunca ia poder comer uva, nada disso. Tocar defunto,
Ele não podia se contaminar com nada. Nazireu era separado do Senhor, porque o Senhor queria que essa criança fosse usada para libertar Israel dos filisteus. Então, ela falou para o marido, né? E falou que um anjo de Deus foi a ele, de aparência assim, assim, e falou que eu ia ter uma criança e tal. Aí Manoá falou assim, que o Senhor mostrasse a ele porque o que que eles teriam que fazer quando o menino nascesse. Já falou menino, né? Já falou menino. Então, Deus disse para ele que, que não ficasse assim, não ficasse apreensivo, né? Mas ele ia falar, falou com a mulher tudo que tinha que ser feito, né? E o voto nazireu, como está lá em Levítico, que fala sobre isso, Números, aliás, número 6. Esse voto era vitalício. Essa condição de ser nazireu era vitalício. Assim como foi Samuel, quando ela engravidou de Samuel, ela prometeu entregá-lo no templo do Senhor, né? Mas ele nunca tomou nada de vinho, ele nunca tocou ninguém, é morto. Samuel foi um exemplo de um nazireu. Então, no versículo 18 do capítulo 3, está escrito assim. Não, no 17, Manoá perguntou ao anjo: qual é o teu nome para que, se cumprir a tua palavra, te honremos? Aí respondeu-lhe o anjo do Senhor e lhe disse: por que perguntas assim pelo meu nome, que é maravilhoso? Era Jesus, gente. Era Jesus. Então, esse maravilhoso aqui é de uma raiz hebraica, que significa assim, grandioso, inefável. E era Jesus. Jesus não mandou um anjo, ele foi pessoalmente avisar que eles teriam sanção. Então, o Manoá pegou cabrito e as ofertas todas e foi ali oferecer. E aí, nunca mais o anjo do Senhor apareceu a Manoá nem a sua mulher. Aí ele falou assim: certamente morreremos porque vimos a Deus. Deus, Deus tem que ser muita reverência mesmo, né? Então, todos eles tinham medo quando eles viam Deus, medo de morrer, porque todos sabiam da palavra que quem visse Deus morreria, né? A face de Deus morreria. E aí, não. A mulher falou assim: se ele quisesse matar a gente, ele não teria aceitado, né, a oferta, não teria queimado a oferta, veio fogo e queimou ali. Pronto. Sansão nasceu e ele nasceu ali depois e ele chamou Sansão, né? Sansão significa... Ah, meu Deus, eu deixei lá no coisa significado de Sansão. Eu deixei lá, eu pesquisei, mas deixei aqui dentro do celular, não tem como mostrar agora. Maravilhoso, né? Então, o que que aconteceu? Sansão cresceu e o menino cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor passou a incitá-lo em Manedã, entre Zorá e Escaol. Aí ele andando por lá, o que que aconteceu? Em Tímina. Tímina era uma cidade dominada pelos filisteus, mas eram só 6,5 quilômetros perto da casa de Sansão. E ali
ele viu uma mulher em Tímina, das filhas ali dos filisteus, né? E foi falar com o pai dele. Viu uma mulher em Tímina, tomai-a, pois, por tua esposa, né, para mim. Aí seu pai diz, porventura não há entre as nossas tribos, né, ninguém para você se casar? Aí ele disse a seu pai, toma-me esta, porque desta me agradam, dessas me agradou os meus olhos. A vida de Sansão foi esta agradou aos olhos. Então, e outra coisa, Sansão teve umas histórias assim que ele escondia do pai e da mãe. A primeira ele já escondeu, né? E aí ele foi, e aí ele foi na vinha do Senhor. Foi numa vinha de um senhor lá. E aí ele desobedeceu. Desobedeceu. Ele comeu uvas, mas ele não contou o pai nem a mãe do que ele fez. Já começa o enrolo dele aí, né? Aí, ele chegando lá, um leão novo, bramando contra ele, correu ao encontro dele. E aí, o que que ele fez? Quando chegou para atacar, ele pegou o leão e rasgou o leão. Foi a primeira vez que ele não sabia que ele era tão forte, né? Rasgou o leão com as mãos. E estava fazendo muito calor. E aí, ele deixou para lá. E ele não contou nem para ninguém. Aí ele desceu, foi conversar com aquela mulher que dele se agradou. Ele tomou o favo nas mãos e se foi andando e comendo dele. E chegando a seu pai e a sua mãe, deu-lhes do mel e comeram. Porém, não lhes deu a saber que o corpo do leão é que ele tomara isso. Porque, em primeiro lugar, ele tocou no cadáver do animal. Ele não podia. Ele não podia. E ele deixou de contar e contaminou o pai e a mãe também, né? Que foi dentro de um animal, dos ossos do animal que deixou ali. Mas foi, se casou. Depois, quando ele pegou esse mel, ele viu que os ossos estavam secos do calor, aí fez uma parábola. Na festa de casamento, ele fez essa parábola. Então, ele chegou e falou para os convidados, né? Que se alguém decifrasse esse enigma, porque o casamento tinha 7 dias de festa, 7 dias de festa. E aí ele deu aquele estigma, né? Quer ver? Do comedor, está no 14:14. Do comedor saiu comida e do forte saiu doçura. E aí, 3 dias eles tentaram descobrir nada. Aí, essa mulher com quem ele casou começou, né? Então, ao 7º dia, a história de Sansão, tudo que aconteceu com ele foi ao 7º dia. Interessante isso. Muito interessante. Então, ela chorou, falou que ele não, que ela não, que ele não amava, porque ele não queria contar nem para ela. Aí ele falou, mas eu não contei nem para meu pai, nem para minha mãe. Falou, mas eu sou sua mulher e tal. E aí ele contou o enigma para ela. Ela foi e contou para com quem ele fez. Na festa, ela contou para um que contou para o outro. E Sansão tinha prometido ali 30 vestes, né? E aí, o que que aconteceu? Eles decifraram o enigma. Sansão se foi aos filisteus, matou homens para pegar aquelas túnicas que ele tinha falado que quem descobrisse ele tinha que dar. Ele foi e entregou. Bom, então, Sansão Sansão
falou com ela, né? E aí o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que ele desceu, né, aos homens e matou todos, 30 homens. Tirou a veste deles e entregou lá para quem acertou. E aí Sansão, ele passando por uma plantação de trigo, ele pegou um cabrito e foi visitar a mulher dele. Aí o pai dela não deixou ele ir para o quarto dela, né? Aí tal, ele falou alguma coisa, ele falou, não, agora eu não sou culpado. Aí ele sai com raiva, pegou 300 raposas. Gente, como tinha raposa naquele lugar. Olha o que ele fez, ele amarrou uma no rabo da outra e tacou fogo. E elas entraram na plantação, mas queimou tudo. Aí falaram que era ele, né? Então pegaram ele, jogaram ele num buraco e, e aí ele, eles desceram e conversaram com ele ali e tal, mas ele tinha matado esses homens. E aí eles tiraram de lá, amarraram com cordas novas, e quando iam levar ele para ser morto, ele desfez as cordas todas, né? Então, ele ele subiu, né, jubilando, né, porque o Espírito do Senhor ainda estava com ele, porque Deus tinha um propósito na vida de Sansão. E aí, eles vieram atacar Sansão. Ele, com uma queixada de jumento, ele matou 1.000 homens. 1.000 homens. Uma queixada de jumento, né? Então, nós vemos aqui tudo que Sansão fez. Aí, ele desceu outra vez, já no último capítulo, que eu contei a história, eu estou falando os versículos que eu achei mais importante, né? Então, o companheiro que Sansão tinha acabou ficando com a esposa que ele tinha casado, sabe? Então, o companheiro de honra, né? Companheiro de honra, acabou consumando o casamento. E aí, né? Sansão pediu a eles que não atacasse, para que ele não se visse obrigado a matar, a derramar mais sangue com a mão dele. Aí, no 13, 15, 13, diz assim: não, mas somente te amarraremos e te entregaremos na sua mão, porém, de maneira nenhuma te mataremos. E amarraram-no com 2 cordas novas e fizeram-no subir da rocha. Ele caiu no buraco, né? Então, porém, o Espírito do Senhor se apossou dele, e as cordas que tinha nos braços se tornou como fios de linhos queimados no fogo, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. E foi quando ele achou a queixada e matou aqueles 1.000 homens. Aí Sansão foi lá em Gaza, que é essa Gaza, essa mesma Gaza de hoje, né? Esse é o 16, tá? E Gaza era, e é ainda, uma das cidades principais que naquela época era dos filisteus, né? Então ele possuía uma força tão incrível. Ele chegou naquela cidade, ele arrancou a porta com os seus ferrolhos, com tudo, e andou, sabe quanto eu coloquei aqui? Ele pôs as portas assim, ele andou 61 quilômetros, ele subiu até Hebrom,
Ele andou 61 quilômetros com a porta da cidade assim, nos braços. E aí, ele estava deitado lá e ele se afeiçoou a uma mulher lá, e que se chamava como? Dalila. Dalila. E a minha tia chama Dalila, né? Então, quando ela era moça, ela fala que os rapazes falavam assim: Ó, Dalila, será que você vai me trair como você traiu Sansão? A vida toda eles chatearam dela por causa disso, né? Então, ele se afeiçoou por quê? Porque agradou aos seus olhos, como os cachos de uva que ele podia comer, porque agradou aos seus olhos. Então, ele desceu e aí eles estavam juntos, né? E aí Dalila começou, né? Me Quantos declara, minutos? Quatro minutos. falta 5, Dá 8, 26, 34. 4 minutos, mas já estou acabando. Então, eles ficaram juntos, né? E aí Dalila começou, né? Me conta o segredo da sua força, porque os filisteus iam dar muito dinheiro para ela. E aí ele falou assim: ó, poderiam, assim, se me amarrassem com cordas novas, eu não poderia, aí acabaria minha força. Aí ela fez isso e gritou: Sansão, os filisteus estão chegando. E, tchum, arrebentou. E foi assim, foi assim. Aí, até que ele se aborreceu tanto, e ela, zombou de mim e tal, e ele assim, a- aborrecido de tanto ela pedir, aí o que que aconteceu? Aí ele falou primeiro: se teceres as 7 tranças da minha cabeça, com a urdidura da teia, e as firmares com pino de tear, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro nome. E ela fez isso. E ela gritou: Sansão, os filisteus vão vir sobre ti. Ele acorda, tira aquilo tudo pronto. Aí ela chora de novo. E ele inventa outra coisa. Até que no 7º dia do aborrecimento, ele fala que se cortar as minhas 7 tranças, aí eu perco a força. Então ela mandou avisá-los, deu bebida para ele dormindo, eles vieram e cortaram as 7 tranças dele, e ela falou assim: Sansão, os filisteus já vêm. Ele acordou pensando que ia ser como sempre, e aí ele acordou, os filisteus chegaram, ele viu que ele não teve força nenhuma. Então, eles levaram ele. Antes disso, arrancaram os olhos dele. Olha, tudo que ele fez na vida é porque agradou aos seus olhos. E foi os seus olhos que eles arrancaram e o levaram preso. E ele girava uma pedra de mó, ali anos e anos e anos, cego. E toda festa eles levavam ele para ele ser o bobo da corte. Mas com isso o cabelo dele foi crescendo. Então ele pediu perdão a Deus, sabe? Se voltou para o Senhor. E aí estavam lá todos os príncipes dos filisteus, a casa em cima lotada dos filisteus todos, e tal, tinha 3.000 pessoas. Então, mandaram chamar ele para alegar o coração da festa. E levaram ele, eles começaram a rir, porque ele era cego, né? E aí ele pediu que levassem ele para as colunas principais que seguravam a casa. Então, Sansão abraçou aquelas colunas
e fez força. Antes ele falou assim: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e dá-me força só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos, pelo menos por um. Então, ele derrubou e todos que estavam ali morreram. Ele matou mais aqui do que em toda a sua vida. E aí, Manoá, quem foi? Seus irmãos desceram, tomaram e subiram com ele. O sepultaram ali na sepultura de Manoá, seu pai. Julgou ele a Israel 20 anos ainda, né? Então, até o 16 é isso. E vocês me desculpem. Aqui eu gostaria de citar isso aqui, ó, o 23. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer grande sacrifício ao seu deus Dagom, para se alegrarem, e dizia: Nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo, né? Então, quando só falar isso, um segundo, eu comia pelos olhos, sabe? E como eu passava mal quando eu comia demais, porque tudo que agradava aos meus olhos eu comia. Era muito gulosa, entendeu? Hoje não. Hoje eu não tenho muita dificuldade em não comer certo tipo de coisa, entendeu? E é isso. Tudo que agradou os olhos dele, ele fez. E foram os olhos dele que foram vazados. Então é isso, que nós não façamos como Sansão. Vamos ser firmes no Senhor, segurar a mão dele, para que a gente possa ter força contra os nossos inimigos. Tá bem? Foi o que Amém. deu para fazer hoje. Obrigada, Gina. Você pode olhar aqui na 3 nossa... horas e 5 minutos.